A Justiça vetou parte das regras que dificultavam a busca de cidadania portuguesa por estrangeiros e que vinham causando muita preocupação, especialmente entre brasileiros. Pouco mais de um mês, o Parlamento de Portugal aprovou uma lei que endurecia o acesso à nacionalidade e agora o Tribunal Constitucional derrubou algumas dessas regras. Para conversar conosco sobre esse assunto, convidamos Wilson Bicalho, advogado especialista em direito migratório, conversa conosco lá de Lisboa. Bom dia para o senhor e muito obrigado pela gentileza de nos atender mais uma vez. Bom dia, Milton, Nadélia. Sempre um prazer falar com vocês e com toda a sua audiência. Bom dia, O doutor. que acontece a partir de agora com a decisão do Tribunal Constitucional de Portugal? Bom, Milton, agora toda essa legislação, toda essa alteração, no geral, ela volta para a Assembleia da República para que a Assembleia da República faça um dos três caminhos possíveis para que essa lei siga para, no futuro, ser aprovada e promulgada pelo presidente da República. O que foi considerado exatamente inconstitucional e o que não foi e, portanto, tem o potencial de ser restabelecido nessas discussões legislativas? Nadege, o ponto mais fulcral, que interessa mais ao brasileiro, que não foi considerado inconstitucional e, portanto, deve vir normal quando da aprovação dessa lei, é a questão do tempo de residência para a obtenção da nacionalidade portuguesa. Ou seja, hoje são necessários 5 anos de residência em Portugal para se obter a nacionalidade por tempo, e esse tempo deve passar para 7 anos para brasileiros e outras pessoas de países da CPLP e 10 anos para outras nacionalidades. Essa norma não foi considerada inconstitucional, portanto, ela não deve ser objeto de reavaliação. Agora, uma série de outras normas vão ser ali objeto dessa avaliação. E são normas que, na verdade, impactam muito menos, elas acabam representando um percentual muito pequeno de pessoas, mas elas têm muito mais o cunho político, é o olhar político sobre a lei. Por exemplo, a parte da lei que falava em perda da nacionalidade por a impossibilidade de se obter a nacionalidade por quem cometesse crime superior, com pena prevista superior a 2 anos. Essa norma foi considerada inconstitucional e, veja bem, ela é simplesmente uma quebra de braço. Ela é um desses exemplos de quebra de braço do que a direita quer mostrar, que às vezes fazer um trabalho para poder mostrar isso mais à população. Porque essa norma ela já existe, porém, ela não existe com 2 anos, mas sim com 3 anos. Ela exige 3 anos de cometimento de crime para que isso seja impossibilitado, mas mesmo esses 3 anos, já existem muitas jurisprudências em Portugal de pessoas que entraram na justiça para que considerassem esses 3 anos inconstitucionais e vem ganhando essas causas. Então, é impensável que mudar para 2 ia fazer qualquer reflexo sem que fosse consultado ao Tribunal Constitucional. Wilson Bicalho, pela sua análise, portanto, mesmo com os vetos feitos pelo Tribunal Constitucional de Portugal, o cenário para os brasileiros que buscam nacionalidade deve permanecer o mesmo? Por tempo de residência ele vai mudar. Assim que a lei voltar e for aprovada, e será, eles vão voltar com essa lei agora para a Assembleia da República, em função do final do ano. Isso só deve ser reanalisado a partir de janeiro, mas com certeza esse ponto, que é o que muda a quantidade de tempo de 5 para 7 ou 10 anos, que já foi consultado agora nessa consulta ao Tribunal Constitucional e foi julgada, foi dado o aval, né, o sinal verde do Tribunal Constitucional dizendo que, olha, isso não é inconstitucional. Então, seguramente, ela vai seguir, essa é uma das normas que vai seguir e vai impactar diretamente a vida de brasileiros que pretendem pedir a nacionalidade em decorrência do tempo. Nesse meio tempo, só para fechar aqui essa nossa conversa, enquanto há essa discussão, ainda volta para o parlamento, depois tem que ser sancionado pelo presidente. Qual é a situação dos brasileiros que estão com seus processos em andamento?
Bom, isso é um dos temas do processo em andamento, Milton, é um dos temas que foi julgado também um ponto de inconstitucionalidade e nos dá uma segurança jurídica muito maior, porque o que a lei previa era que os processos que estão em andamento e que não tinham um deferimento até a data da aprovação dessa lei, eles seriam analisados à luz da nova lei. E isso, para quem vive no mundo jurídico, é uma coisa extremamente temerária, porque o correto em todo tipo de aplicação de lei é a questão da aplicação da lei no tempo. Ou seja, se você entra com um pedido hoje e preenche todos os requisitos legais que hoje a lei te manda, é impensável que isso seja alterado no meio do caminho. Esse é um dos pontos que foi considerado inconstitucional e nos dá segurança jurídica para que as pessoas que estejam com o processo em andamento saibam que o processo delas vai ser julgado com base na lei atual, mas mais do que isso, para que as pessoas que ainda têm chance e resolvam entrar com seus processos de nacionalidade até a promulgação da lei, que aqueles processos que serão ainda imputados à justiça vão ser analisados com base na lei atual. Wilson Bicalho, muito obrigado pelas suas informações e um bom dia. Obrigado, um prazer sempre falar com vocês. Bom dia a todos. Bom dia. Wilson Bicalho, advogado, especialista em direito migratório, conversou com você agora que são 9h21.